Fora da Caixa. A análise dos factos que marcam a atualidade. Às quintas-feiras é com muito gosto que recebemos aqui neste espaço, no Fora da Caixa, José Luís Mascarenhas. Bom dia, obrigado uma vez mais pela disponibilidade. Vamos tentar perceber alguns temas que constam da agenda informativa ou que estão a marcar a atualidade no país. Esta semana, com esta notícia, o Procurador-Geral da República ordenou a abertura de instrução na sequência da remessa do relatório da auditoria financeira e de conformidade da Presidência da República. Diz então o Ministério Público que, com vista a investigar a existência de factos puníveis e responsabilizar os seus agentes, ao abrigo do disposto de alguns artigos do Código de Processo Penal, determinou a abertura de instrução pela prática de crimes de abuso de poder, participação ilícita em negócios, peculato e recebimento indevido de vantagens. Já era expectável esta diligência do Ministério Público, da Procuradoria-Geral da República. Bom dia. Muito bom dia, Carlos Santos. Bom dia, Marzinho. Bom dia, nossos rádio ouvintes lá em casa, portanto, em Cabo Verde e na diáspora. E continuação de boas festas, porque este mês é um mês especial. Carlos Santos, e neste mês, portanto, festivo, não seria nada, portanto, conveniente termos notícias do tipo. Mas, no entanto, como tenho dito sempre, para mim, portanto, constitui uma satisfação ver as nossas instituições a funcionar. Tenho estado a repetir sucessivamente que nós temos que proteger as nossas instituições, porque é o melhor que temos. Então, ver, de fato, os órgãos de soberania a fazer o seu trabalho, eu fico muito satisfeito. O que me traz, portanto, alguma inquietação pode ter a ver com o risco ou, portanto, a tentação que pode haver na politização da justiça. Nós temos, de fato, que separar os poderes e cada instituição fazer o seu trabalho. Se, de facto, a instituição fortíssima, importantíssima para o desenvolvimento do país, que é a justiça, os tribunais, estão a fazer o seu trabalho, eu fico muito contente. E nesta perspectiva, eu penso que as 4 dimensões da boa governação estão efetivamente à prova. Portanto, eu depreendo das suas palavras que aqui não estamos perante, digamos, esse fenómeno de politização da justiça. Eu creio que não. Espero que não. Eu acho que, de facto, os tribunais fazem o seu caminho, têm o seu timing e as coisas vão chegar ao seu tempo. Espero que este processo e os outros também sejam julgados ou tenham um desenvolvimento adequado, atempadamente. Neste caso concreto, eu acho que as 4 dimensões da boa governação estão à prova. No que diz respeito à primeira dimensão, que é a eficiência na gestão da coisa pública, é um fator fundamental para um Estado de direito democrático. Portanto, os recursos públicos que são disponibilizados aos nossos representantes eleitos devem ser geridos com eficiência. Isto é, fazer muito com pouco. Esta é uma prova que se vai tirar. Se de fato a Presidência da República geriu o pouco que tinha, fazendo muito. Portanto, esta análise que eu acho que está em causa, que é a primeira certidão que a Procuradoria-Geral da República tirou para ver se de fato houve uma gestão eficiente da coisa pública. A segunda dimensão, muito importante, tem a ver com a transparência. A velha história da mulher do César. Não é só, portanto, dizer que é séria e exigir, portanto, que seja, portanto, tratada de forma séria. É preciso parecer séria. Portanto, esta é outra dimensão também que vai estar em causa. E, portanto, a Presidência da República tem dito que houve transparência, até foi a Presidência que solicitou, portanto, as várias inspeções, e tudo indica que está de boa fé,
agora vai-se provar se de fato houve transparência total neste processo. Portanto, segundo o Presidente da República, tudo foi feito à luz do dia, com total transparência, respeitando aquilo que são as normas, os regulamentos, embora haja alguns vazios do ponto de vista dos regulamentos, mas que esta situação não é de hoje. Evidentemente, portanto, nós temos um Presidente da República que já foi 15 anos Primeiro-Ministro, que é uma pessoa experimentada, que conhece de facto os contornos da lei e as regras democráticas. E se de facto houve essa situação, a Procuradoria-Geral da República terá a oportunidade de ver os limites, portanto, desse cumprimento da lei, da transparência e da boa-fé, que é muito importante neste processo todo. Acha que o facto de a Presidência da República ter devolvido o montante referente aos salários pagos à Primeira-Dama, que isso de algum modo pode esvaziar, digamos, o âmbito dessa investigação que é aberta agora? Não sei se esvazia completamente. É um bom gesto, mostra que de facto pode haver boa-fé no meio deste processo e pelo menos a coisa pública já foi reposta. Portanto, a primeira dimensão, que é a gestão eficiente da coisa pública, portanto, foi reposta. Esse facto pode não se pôr. Mas há outros casos. Há uma terceira dimensão muito importante, que é a responsabilização da boa governação. Portanto, há que haver responsabilidade se houve desvio, portanto, o descaminho nessa gestão da coisa pública e nos 4 pilares da boa governação. A responsabilização é um pilar fundamental, porque põe em causa a quarta dimensão, que é o Estado de Direito. Portanto, nós estamos num Estado de Direito democrático, em que ninguém está acima da lei. E nós estamos a ver a segunda certidão emitida pela Procuradoria-Geral da República, que tem muito a ver com esses 2 pilares, não tanto com os 2 primeiros, mas com os 2 últimos pilares da boa governação, que é a responsabilização e o Estado de Direito. E nós, portanto, na segunda certidão, o que está em causa é o desvio da informação. Porque no Estado de Direito democrático, o direito de cada um termina onde o direito do outro começa. E o que está em causa é que, provavelmente, funcionários da Presidência da República desviou, portanto, informações sigilosas para o exterior. Fala-se num funcionário. Num funcionário. Tudo indica que, de facto, esse eventual funcionário ultrapassou as fronteiras do seu direito, invadiu o direito dos outros. E o Estado de Direito não aceita esse tipo de ultrapassagem de fronteiras. E terá que haver responsabilização, que é um princípio muito importante do Estado de Direito, que pode haver responsabilização a nível económico, que nós já vimos, e que foi reposto, nesse caso, pela Presidência da República, mas pode haver responsabilização política, pode haver responsabilização jurídica, podem haver outras dimensões de responsabilização que, no Estado de Direito democrático, nós estamos expectantes à espera que as nossas instituições funcionem. Muito bem, só para fecharmos esta parte, perguntava-lhe se acha que esse tempo, digamos, que o Ministério Público levou para atuar, nós estamos a falar de um ano, precisamente em dezembro, que o Presidente da República fez uma comunicação ao país e, na altura, José Maria Neves disse que tinha pedido a intervenção do Tribunal de Contas, da Inspeção-Geral das Finanças, portanto, para fazerem as suas diligências. Portanto, um ano depois, entretanto, houve estas investigações, estas inspeções, o Tribunal de Contas também fez o seu trabalho e, neste momento, nós temos o Ministério Público a atuar aqui. O que é que podemos dizer em relação a esse timing? Se há celeridade, se não, se o Ministério Público já deveria ter intervindo há muito tempo? Eu, pessoalmente, estou satisfeito com esse timing, porque eu acho que é um timing razoável. Houve, portanto, startup desse processo,
as coisas começaram a Mas andar. atenção que há muita gente que diz, bom, o Ministério Público atua agora precisamente depois dos resultados das autárquicas, em que o partido do governo fica muito mal na fotografia e é uma decisão, é uma notícia, digamos, da abertura destas investigações, quando o Presidente da República ainda há dias veio a público a sacar as responsabilidades, não apenas ao governo, a dizer que é um desrespeito à Constituição da República, a não nomeação, a renovação dos órgãos externos do Parlamento. Se pode ver aqui, digamos, um timing mais político por parte do Ministério Público. Eu estou globalmente satisfeito com o timing em termos do período de um ano. A data em que isso foi anunciado é questionável. É questionável porque, de facto, a questão quente da ordem do dia tem a ver com as eleições autárquicas. E pode haver uma pseudo tentativa de desviar a atenção para outras coisas. Pode haver. É uma leitura possível. Mas eu entendo. Outro dia estava a dizer que eu me sinto feliz de ter nascido cabo-verdiano, porque o povo cabo-verdiano tem mostrado uma maturidade inimaginável, que ninguém espera. Portanto, há muita coisa que se faz com uma intenção, mas não passa junto da população cabo-verdiana, porque já é uma população esclarecida que faz o seu próprio juízo. Então, há muito marketing político, há muitas estratégias políticas, mas que depois não passam da comunicação social, porque depois não tem o seu efeito junto dos destinatários. Agora, a expectativa é de quanto tempo é que irá durar, digamos, estas investigações? Irão durar estas investigações? Quando é que podemos conhecer, digamos, os resultados? Se vai deduzir acusações? Porque nós teremos eleições já no primeiro trimestre de 2026. Eu tenho dito que eu não vejo com bons olhos uma disputa cerrada entre o governo e a presidência. Eu acho que tem que haver um acasalamento salutar. A coabitação tem que ser positivista e tem que passar essa imagem, essa mensagem para a população e para o exterior. Eu acho que é fundamental isso. Eu penso que há um grande problema e nesse relacionamento, principalmente nos posicionamentos da Presidência da República, porque eu acho que houve uma oposição fraca. E muitas vezes o Presidente da República é chamado a tomar determinadas posições que ele poderia ter sido, portanto, poupado se houvesse de facto uma oposição forte. Eu acho que o grande problema da Presidência da República tem a ver, de facto, com uma oposição praticamente inexistente durante algum período. Os resultados eleitorais deram, portanto, um resultado portanto, junto de algumas franjas, que é um resultado inesperado, mas a tendência, desde 1991, já vinha demonstrando isso. Qual é que é essa tendência já agora? Esse percurso é um percurso... Estamos a falar o quê? De 33 anos de poder Nós estamos local, a falar de 33 anos de um percurso da democracia, mas também do poder autárquico. E este percurso tem demonstrado que, de facto, Cabo Verde fez um percurso muito positivo, em que nós começamos com uma primeira fase em que MPD era maioria nas câmaras municipais e começando em 91, por exemplo, com 63% dos votos contra 38% do PAICV. Em 2000 baixou para 46%, PAICV com 37%. Em 2004 voltou a aumentar para 70%, o período que a MPD teve mais votos em 2004 e 2008, tendo o PAICV 22% e 30% respectivamente. Em 2012 voltou a baixar para 53%, o PAICV 44%. 2016 teve 54%, o PAICV 43%, com 2 câmaras apenas, mas em 2020 houve uma inversão, em que o MPD ficou com 38% e o PAICV
portanto 51%. Portanto, a partir de 2020 já o PICV começa a inverter essa tendência, sai de 2 câmaras para 8 câmaras. Para 8. Embora MPD tinha maioria das câmaras. Sim, claro. Mas teve maioria dos votos. E depois, já em 2024, houve uma inversão total. MPD ficou com 29% e PICV 67%. Portanto, e essa tendência o que é que nos diz então? Para um analista e para um político atento, essa tendência é uma tendência de longo prazo. Era esperado. Portanto, se houvesse de facto esse acasalamento entre a política e a ciência, eu penso que esse sinal de alerta chegaria, portanto, ao partido no poder. E de facto, para estudar o longo prazo. Porque muitas vezes, nós que estamos na academia, fazemos um apelo para uma análise criteriosa do longo prazo e os políticos dizem, não temos tempo para o longo prazo. Isso são para os académicos. A nossa preocupação é o curto prazo. Isto é preocupante, mas depois também tem esse tipo de resultados, porque o longo prazo não é planeado. E há um colega meu, o Chambel, que dizia que o que não for, portanto, o que for urgente não é importante, porque o que é importante é planear. Então, nessa perspectiva, tendo o longo prazo uma importância imprescindível, principalmente nesse contexto em que a sustentabilidade, que é o longo prazo, é a palavra de ordem até 2030, nós temos que planear o longo prazo. Mas os governos também têm que se preocupar, digamos, com o presente, com os problemas imediatos. Por exemplo, o governo de Ulisses Correia e Silva, o anterior, apanhou com a Covid toda essa situação da pandemia e, portanto, tinha que atuar, digamos, sobre uma situação imediata, mas não descurar, obviamente, esse olhar de longo prazo que faz referência. Eu costumo dizer que o futuro é o presente que o passado nos deu. Portanto, nós temos que ter as 3 temporadas em cima da mesa para nós planearmos o dia a dia. Portanto, nós não podemos descurar o passado, mas temos que ter sempre o futuro como ponte. E essa ponte é feita pelo presente. Zé Luís, mas sente que hoje já nós temos esse caminho delineado, essa visão de futuro. É um exercício que é bom, de verdade, temos que reconhecer. Os governos de José Maria Neves, eu lembro-me do encontro de transformação de Cabo Verde que se fez em 2002 e que depois deu lugar à agenda de transformação. O MPD também com a sua visão Cabo Verde, a ambição Cabo Verde 2030. Nós estamos a trilhar a nossa visão, aquilo que nós queremos daqui a alguns anos. É uma imposição das organizações internacionais, dos nossos parceiros. Sente que, de facto, este caminho já está definido? Para onde é que vamos? Eu entendo que sim. Portanto, tenho estado a debater sucessivamente sobre esses aspectos que têm a ver com uma pseudo-conflitualidade entre a competitividade e a sustentabilidade. E passo muitas vezes repetidamente essa mensagem, não sei se passa para junto do destinatário. O que tem a ver muito com o confronto entre o curto prazo e o longo prazo. Sabe que às vezes há uma falta de sintonia entre os decisores políticos e a academia, não é? Todo o trabalho que é feito pelas academias nunca, às vezes, quer dizer, não é nunca, às vezes não é seguido, digamos, pelos decisores políticos. É uma luta que eu tenho feito, muitas vezes quase que isoladamente, porque a academia e a ciência estão condenadas, a academia e a política estão condenadas a andarem de braços dados. Porque uma sem a outra, pouca importância tem. Ou pouco resultado tem. Porque eu tenho repetido muitas vezes que 3 questões temos que responder: onde estamos, para onde podemos ir e só depois escolher para onde queremos ir. Que as 2 primeiras perguntas têm que ser respondidas pela ciência. Isso a política tem que entender isso. E a política responde a 3ª pergunta: para onde quer ir. E o povo escolhe qual é o melhor caminho. Essa perspectiva tem que acontecer aqui em Cabo Verde. Então, esse acasalamento entre o curto e o longo prazo tem que existir. Porque a sustentabilidade é justamente o longo prazo. Como é que nós podemos garantir que o desenvolvimento de hoje não põe em causa o desenvolvimento da amanhã? Como é que o nosso bem-estar
não põe em causa, não vem a subtrair o bem-estar dos nossos filhos e netos. É isto que é sustentabilidade. E a competitividade teve um conceito inicial que trouxe alguma confusão para muita gente. Porque inicialmente pensava-se que a competitividade é vender mais e melhor que o concorrente. Mas já nos anos 90, alguns académicos, nomeadamente o António Romão, trouxe um conceito novo de competitividade. Disse, não é só vender mais e melhor que o concorrente. O resultado dessa venda, desse ganho, tem que reverter a favor da população local no curto, no médio e no longo prazo. Ele acabou por acasalar a competitividade com a sustentabilidade. Mas esse acasalamento ainda não passou em muitas realidades, ainda não passou na realidade cabo-verdiana. Eu vejo, por exemplo, que sinais que temos tido é quanto mais competitivos formos, entre aspas, menos sustentáveis estamos a ser. Vejamos, por exemplo, o caso do turismo. Quando chegamos a 1 milhão de turistas, uma festa enorme, justa, no entanto, a concentração do turismo que estava em Sal e Boa Vista, que era 90%, passou para 93%. A Ilha Santiago, que tinha quase 5% do turismo, passou para 3% outra vez. Andou para trás. Então, quando nós queremos levar o turismo para junto da população, a dinâmica da nossa competitividade turística leva à concentração onde há mais procura. E temos muita dificuldade em desviar o turismo para novos destinos cabo-verdianos, para novas ilhas que têm uma potencialidade enorme. Então esse é o grande problema. Como fazer que haja, de fato, um acasalamento entre a competitividade e a sustentabilidade? E tenho dito sempre que o caminho tem que ser levar o desenvolvimento para junto da população. Isto que é sustentabilidade. Fazer que os ganhos do crescimento sejam revertidos a favor da população local. Mas para este andar da carruagem, onde é que estará o país já em 2030? Já que estamos a falar de futuro. Em 2030, nós temos grandes desafios. Temos os 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, ou Desenvolvimento Sustentáveis, e, portanto, são objetivos extremamente exigentes, portanto, os ODS, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que nós devemos cumprir. E são, portanto, objetivos extremamente exigentes para os signatários, nomeadamente fome zero. Não haver nenhum cabo-verdiano a passar fome. Eliminação total da pobreza. Extremo. Emprego digno. São aspectos muito importantes. Qualidade de vida na terra, qualidade de vida no mar. Portanto, são objetivos extremamente exigentes que eu tenho dito que nós devemos pôr todos os indicadores. Cada um dos objetivos tem N indicadores que nós devemos ter em cima da mesa e monitorizar a nível nacional, a nível regional e a nível local. Isso requer consensos entre as forças políticas, os atores políticos, no sentido de juntos vencermos estes desafios e conseguir estes objetivos. Há objetivos que eu tenho também dito com alguma repetição, que é o consenso de longo prazo. Cabo Verde só pode ir para frente se nós conseguirmos que os nossos, portanto, atores políticos cheguem a um consenso de longo prazo. Agora está na moda, portanto, a Agenda 2075. Os próximos 50 anos. Eu tenho dito que nós andamos 50 anos com uma preocupação extrema com a nossa competitividade. Agora, os próximos 50 anos é uma preocupação também extrema com a nossa sustentabilidade. Fazer com que o crescimento que nós conseguimos meritório sejam revertidos ou seja revertido a favor da população local. Então, nesta perspectiva, eu entendo que há coisas que nós não podemos mexer no longo prazo. Temos que chegar a esse consenso a nível de Cabo Verde. É um debate alargado, provavelmente exige até mudança na nossa Constituição da República, mas é um debate necessário. Nomeadamente, eu chego, talvez no ponto de vista um pouco extremista, a dizer até o governo devia ter um modelo único. Agora cabe portanto, a cada governo eleito, impulsado, definir a política.
Mas a estrutura governamental, nós podemos chegar à conclusão que para essas três ilhas... Olha que está a aproximar-se das ideias de Orlando Dias, dessas propostas. A reforma do Estado. Pode ter muito a ver, porque eu vou beber a muita gente e provavelmente algumas pessoas também podem vir beber aqui algumas ideias. Mas, no entanto, eu entendo que sim, que nós devemos ter um entendimento de longo prazo. Quais são os nossos recursos estratégicos? Qual é a vocação de cada ilha? Qual é a nossa estratégia de integração no mundo? Qual é o nosso papel no mundo? Qual é a forma de nós fazermos de Cabo Verde um país único? Acasalando, portanto, os residentes com os da diáspora. Mas vai estar aqui a deixar algumas pontas que nós podemos amarrar na próxima edição do Fora da Caixa. Perfeitamente. Continuando a falar do futuro de Cabo Verde. Zé Luís Mascarenhas, obrigado por ter vindo aqui ao nosso Fora da Caixa.